Queridos, bom dia, bem-vindos a mais essa videoaula. E hoje o nosso tema é a religião e a busca do sentido da vida. Eu tenho certeza que você em algum momento já se perguntou qual é o sentido da vida. Sentido quer dizer exatamente isso, direção, propósito, para onde caminhamos, o que fazemos. O que fazemos tem sentido? Nos leva a algum lugar? Qual é o propósito do ser humano viver e às vezes mal viver, alguns viverem com muita precariedade? O que nos leva, o sofrimento nos leva a quê? Existem tantas questões no nosso mundo, questões que geram igualdade, desigualdade, que aproximam, distanciam as pessoas. O problema da injustiça, da intolerância. Todo ser humano que pensa um pouquinho sobre o sentido e o significado da vida se pergunta do porquê de todas essas coisas. Na aula de hoje, a gente não tem a menor pretensão de resolver todos os problemas, mas nós queremos pensar, nós queremos indagar, né? Indagar, pensar, questionar é o começo, é o princípio de uma busca pelo sentido. É verdade que a gente pode não ter todas as respostas, mas ninguém tem todas as respostas. O importante é ter as perguntas. Perguntar ajuda a dissolver um pouco a nuvem que embaralha a nossa visão de mundo. Então, queridos, a ideia hoje é a gente entender um pouco essa relação nossa com essa angústia que nos toma de assalto, que é a vida humana, né? A gente pode dizer que o ser humano é um ser vivente e um ser morrente. Por que vivente e morrente? Porque só o ser humano tem consciência da própria vida e da própria morte. O ser humano sabe que vive e sabe que, vivendo, um dia vai morrer. Nenhum outro animal tem consciência da vida e da morte. Eles vivem, e vivem por instinto, mas é o ser humano que tem consciência da própria vida. É ele que comer, por exemplo, comer não é só comer, beber não é só beber, diversão não é só diversão. As coisas precisam ter sentido, sabe? Comida não é só para nos sustentar, a gente come por um ato de prazer. A relação sexual não é apenas para a procriação, mas ela é a interação de duas pessoas que se relacionam e se dão mutuamente numa relação de compromisso e de troca, de interação. O trabalho humano não é só sustento, o trabalho humano é lugar de realização. Então todas essas questões, e muitas outras, evidente, nos colocam nessa direção da busca de sentido. Viver é sempre mais do que respirar. Comer e beber, descansar, passear, tudo isso precisa ter um propósito, algo que diga mais do que aquilo que eu simplesmente estou fazendo. Viver uma atitude consciente diante da própria existência. Consciência essa, ou seja, estar junto com o conhecimento, sabemos que conhecemos e por isso as coisas são tão angustiantes muitas vezes. A morte não angustia os outros animais, mas angustia o ser humano, porque o ser humano tem consciência da própria morte. Helmut von Glasenapp, ele vai dizer o seguinte: ele viveu no século XIX, nasceu no finalzinho do século XIX, morreu em meados do século XX, e ele dizia o seguinte: a religião é a convicção de que existem poderes transcendentais que atuam no mundo e se expressam por pensamento, sentimento, intenção e ação. A religião ela vai colaborar para essa busca de sentido do ser humano. A religião também não tem todas as respostas, porque não tem o propósito de dar resposta a tudo. Mas a religião ela tem o propósito de dizer para você que a sua vida não é sem sentido e que a sua vida não termina
com a morte. A morte, ela é uma passagem para um outro estado de vida, né? A vida não nos é tirada, ela é transformada. E aí a palavra religião explica bem isso, né? Religião tem esse sentido de religar, né? Religare, ligar novamente. Ligar novamente o homem, não só o homem com a sua relação com outros seres humanos, mas com a sua relação com a transcendência, né? Por isso que para o homem religioso, a gente pega as experiências religiosas mais antigas, era inadmissível o homem religioso pensar o mundo fora da experiência do sagrado. O mundo, ele é a própria manifestação do sagrado. O mundo sai das mãos de Deus. E por isso, o mundo é parte de um propósito maior, um propósito divino, que intervém na vida humana e cria todas as coisas para o bem do ser humano. O mundo, ele, portanto, é ordenado e santificado, segundo a ideia de que o real é sagrado. O que não é real, não é sagrado. O sagrado é o real. O cosmos, ele é habitado por homens, mas também por uma vontade superior, que deu ordem a todas essas coisas, né? É no mundo que o sagrado se manifestou. Por isso que o mundo é sagrado. A religião, ela vai dar um sentido para o futuro humano. A história também faz isso. Os homens estudam história para entender o presente, né? A história busca dar sentido ao presente. A religião também busca dar sentido ao presente. Mas a história olha para trás para explicar o presente. A religião, ela olha para frente para explicar o presente. E é nessa relação que a gente entende, por exemplo, os termos tempo e templo. Templum e templos, né? Ambos fazem a mesma experiência. O templo, que é o lugar sagrado por excelência, né? O templo é o espaço, né? O espaço geográfico consagrado ao culto. Mas o tempus, né? O tempus, que é o tempo, ele diz que existe não apenas um espaço consagrado ao culto, mas o tempo também é marcado pela presença divina. Essas duas realidades que atravessam a nossa vida, que é a noção de tempo e espaço, estão marcados pela experiência religiosa. O nosso tempo, de modo geral, a ideia, os nossos calendários, eles têm como marcos religiosos. Os templos são lugares, obviamente, consagrados, uma igreja, né? um lugar de culto, mas a ideia dos primeiros homens é que todo mundo era, de alguma forma, consagrado. O mundo inteiro era a manifestação do sagrado. Hoje em dia a gente perdeu um pouco isso por causa da própria Revolução Industrial, que vai dizer que time is money, né? Essa ideia do tempo, do tempus, como o lugar de manifestação do sagrado, isso se perde e fica a ideia de que o tempo é o lugar do ganho, né? Assim também o próprio espaço foi recortado depois da Revolução Industrial. Você tem o espaço doméstico, o espaço do trabalho, o espaço público. Antigamente todo o espaço era marcado pela experiência de Deus. Não tinha um tempo separado. Então o homem o tempo inteiro busca, na realidade, entender as coisas que acontecem. Por que existe injustiça no mundo? Por que alguns nascem pobres, outros nascem ricos? Qual é o sentido dessas coisas? Tem algum sentido nisso? Quem nasce rico tem mais responsabilidade social do que quem nasce pobre? Será que todos nós, a consciência de si mesmo, produz mais desigualdade, menos desigualdade? Como que essas coisas ressoam em você? Você acha que a vida tem sentido? Que as coisas têm propósito? Será que a religião nos ajuda a entender melhor o nosso lugar no mundo? Pois bem, essas questões a gente discute na nossa próxima videoconferência.
Um grande abraço para você e até a próxima aula, se Deus quiser.